É tão bom saber que esse Devocional 2024 tem beneficiado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente a milhares de pessoas pelas mensagens que temos recebido. E você compartilhando com o maior número de pessoas possíveis, com certeza estas pessoas também serão impactadas. Seja muito bem-vindo ao Devocional de hoje. Nós vamos falar sobre os capítulos 17, 18, 19 e 20. Mas antes, como ontem prometi, quero falar um pouco sobre a escolha de Davi. É muito interessante quando nós vemos no capítulo 16, no versículo 6 e 7, que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o interior de cada um de nós. Se ele visse como os homens, nós estaríamos perdidos. A palavra de Deus mostra no versículo 6 do capítulo 16, quando Samuel estava fazendo a seleção, vendo os candidatos, os filhos de Jessé. Então, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele disse com ele mesmo, não com Deus. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Por isso que você não deve se deixar levar ou influenciar ou ficar abatido, abatida, quando pessoas falam acerca de você pelo que elas veem, porque o homem vê o exterior. Deus conhece o seu interior. Ele conhece você por dentro. E por isso ele te trouxe aqui, através desta transmissão, para que você entenda que ele te escolheu. Como aconteceu com Davi. No versículo 13, Deus, através de Samuel, não revelou a Davi e aos pais de Davi e aos irmãos de Davi a razão daquela unção, pois tudo tem o seu tempo. A razão principal no Antigo Testamento da presença do Espírito Santo era capacitação e não propriamente salvação. Hoje, o Espírito Santo habita sobre os que se entregam a Cristo de maneira permanente, como você pode ver no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 16. Essa palavra aqui diz que, versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito de Deus se apossou de Davi para capacitá-lo, para prepará-lo, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, que, depois do recebimento do Espírito Santo, foi ao deserto e começou a sua preparação, a sua capacitação para aquela missão tão especial. No versículo 14, nós vemos que quando há a ausência do Espírito Santo, há a presença do espírito maligno. Esse espírito que se manifestava em Saul, com raiva, depressão, desesperança e desalento, ele também se manifesta nos dias de hoje. E, por fim, no versículo 21, mostra o quanto Davi ele era uma pessoa que cativava, porque toda pessoa que é de Deus é agradável. A sua presença é graciosa a todos que estão ao seu redor. Quando é o contrário, então tem que se pensar e refletir muito bem se é o Espírito de Deus que habita nesta pessoa, de fato. Bom, hoje eu quero falar sobre Davi e Golias, além desses assuntos que falamos aqui. Uma das maiores lutas de todos os tempos, e foi mais rápida essa luta do que a luta do Popó e contra o Bambam, que teve aí alguns dias, né, que durou 36 segundos. A luta de Davi e Golias foi até mais rápida e foi marcante para toda a história. E quem estava por trás da dupla personalidade
de Saul. No capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 11, nós vemos Golias, ele se revelando todo trajado para a batalha. E fala-se de detalhes da roupa dele, da sua espada, da sua lança, do seu escudo, do seu escudeiro. Por quê? Porque o mal sempre quer nos impressionar usando nomes e situações. Por exemplo, quando uma pessoa ouve assim, você está com câncer. Aquilo, se a pessoa não estiver blindada na sua fé, espiritualmente falando forte, é algo que realmente impressiona. Quando, por exemplo, a pessoa recebe uma má notícia, quando a pessoa descobre uma traição. Então, nomes e situações o mal levanta e a vida traz exatamente para impressionar. Só que interessante que em nenhum momento Davi se impressionou, porque ele estava vestido da armadura de Deus. No versículo 20, tal como Davi, ele cumpriu com as responsabilidades que ele tinha, sem deixar as anteriores que ele possuía, assim devemos ser cada um de nós. A palavra de Deus diz que o pai de Davi falou para ele que ele deveria levar suprimentos aos seus irmãos. Mas olha que interessante, Davi, pois, no dia seguinte, no versículo 20 do capítulo 17, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. O que me chamou a atenção aqui é que ele foi para uma responsabilidade sem deixar outra. Cada um de nós temos responsabilidades. E se queremos ver coisas novas e maiores acontecendo, não podemos desconsiderar as responsabilidades que temos, deixando-as de lado por causa destas outras. Olha como Davi tratou as ovelhas. Ele foi para uma nova responsabilidade, mas ele não deixou de cumprir com a responsabilidade que ele tinha diante das ovelhas, ou junto às ovelhas. No versículo 23, quando Davi ouviu Golias afrontando, que já era uma afronta de 40 dias, os exércitos dos filhos de Israel, ele viu aquela afronta de forma diferente. Enquanto todos temiam, Davi se motivou. Olha só como que tudo é a forma como a pessoa vê. Tudo é a forma como a pessoa ouve. Tudo é o que tem dentro dela. Se é algo positivo ou negativo. No versículo 24 ao 30, a palavra de Deus diz que eles suspiravam pelo prêmio, né, de quem venceria Golias. Enquanto uns suspiravam, Davi buscou pelo prêmio. Qual grupo você faz parte? Dos que ficam suspirando e dizendo, quem dera um dia isso, quem dera um dia aquilo. Ou você é do grupo de Davi que diz, o que é preciso para que eu venha alcançar esse prêmio, esse objetivo? Tenha foco, tenha objetivo, tenha meta, tenha ideal, seja uma pessoa concentrada e centrada. No versículo 34 ao versículo 37, quando Davi falou para Saul as seguintes palavras, veja só que interessante, quando ele se apresentou a Saul. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Não havia diferença para Davi entre leão, urso, Golias. Sabe por quê? Porque para ele, Deus era maior que todos. Dele vinha a vitória, e não da espada de Saul,
do escudo ou da armadura. Por isso que em nenhum momento você vê Davi indo para a batalha com a armadura que Saul deu a ele. Você vê isso em versículo 38 e 40. Se vestir com esta armadura o faria igual a Golias. Ele estaria despido da armadura de Deus. Muito interessante que no versículo 41 ao 44, a fonte das palavras malditas é o inferno. Temos que aprender a desprezá-las. Sabe o que isso significa? Você tem que observar muito bem o que vem na sua mente. Essas palavras que foram ditas por Saul, por Golias, dizendo: eu vou te matar, eu vou despedaçar você, eu vou dar a sua carne às bestas feras do campo. Estas vozes vêm na nossa mente diariamente. Nós temos que ter consciência que a fonte delas é o inferno. Despreze, não dê crédito. Porque foi o que Davi fez. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Versículo 45 ao 47, quando nós estamos com Deus, temos convicção do que acontecerá. Por isso que Davi disse: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso e vou fazer isso com você, Golias. E foi exatamente o que ele fez. Davi não ficou esperando Golias atacar. Davi se apressou. Ele não perdeu tempo. Muitos perdem a batalha porque ficam cozinhando o galo, ficam esperando a morte da bezerra. Davi se apressou, diz a palavra de Deus. E quando você está diante de uma batalha, é isso que você tem que fazer. Não perca tempo, haja, porque Deus é com você. No versículos 11 do capítulo 18, nós vemos, depois da vitória que Davi teve, que Saul começou a atacar Davi. E quando ele lançou aquela lança em Davi, quando a gente está com Deus, ele é o nosso escudo, como está escrito lá no Salmos 91, né? Que nenhuma seta nos atingiria, porque ele é o nosso escudo. Do versículo 26 ao 27 do capítulo 18, Davi tornou aquela cilada que Saul havia criado de trazer 100 prepúcios dos filisteus em um grande testemunho. Ele pediu 100, Davi trouxe 200. Ele viu nisso uma oportunidade. Você não deve olhar para as situações que surgem como problema. Você deve olhar para as situações que surgem como uma oportunidade de surgir um grande testemunho em sua vida. É desta forma que Deus quer. Do capítulo 19, do versículo 1 ao 11, nós vemos a dupla personalidade de Saul. A dupla personalidade é uma característica maligna. E toda pessoa que tem este tipo de problema precisa buscar a Deus para que isso seja solucionado. Porque só Ele é capaz de moldar e transformar uma pessoa em um novo homem, segundo Ele, dirigido pelo Espírito Santo. No versículo 18 ao 24 do capítulo 19, nós vemos claramente a intervenção do Espírito Santo a favor de Davi, quando ele foi impedido pelo Espírito Santo que tocassem nele. Ele agiu nos soldados, ele agiu em Saul, mas não permitiu que Davi fosse tocado. Assim é com aquele que é de Deus. O diabo não toca. No capítulo 20, nós vemos Davi passando por várias situações adversas. Entenda, tudo que nós passamos quando estamos com Deus é necessário para nos preparar. Preparar para aquilo que vem pela frente, como aconteceu com Davi. Por isso não reclame. Coloque diante de Deus as suas aflições, como Davi fez. Os salmos mostram isso. E Deus, Ele irá lhe fortalecer. Só para terminar, no capítulo 20 ainda, versículo 30, nós vemos Saul, ele esbravejando praticamente palavrões. Observe isso no versículo 30. Vemos que quando uma pessoa tem o seu interior poluído, as palavras que saem dos seus lábios são poluídas também. Como pode uma pessoa de Deus, da sua boca sair palavrão? Pense nisso. Amanhã voltamos com você com mais devocional.
Até amanhã.